Olá, paz do Senhor a todos. Vamos à lição número 4 do quarto trimestre de 2017, 22 de outubro de 2017. O textuário diz: Vós que, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. O tema é salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Como isso hoje só em Cristo, né? Porque antes não tínhamos, nós não éramos, conforme o texto áureo diz, não éramos o povo de Deus, não éramos povo. Mas hoje nós somos o povo de Deus. Nós não tínhamos parte na salvação, na promessa, na herança. Nós não. Por quê? Porque nós não éramos filhos. Se não éramos filhos, nós não tínhamos promessa nenhuma, nós não tínhamos absolutamente nada. Onde é que vemos isso? Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, era assim que nós éramos e vivíamos. Não tínhamos parte na promessa, separados do povo de Israel, sem Cristo, entendeu? Sem esperança e sem Deus no mundo. Então, o que é que nos trouxe isso? O amor de Deus é misericórdia, mas agora em Cristo Jesus, vós, que dantes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, com isso, nós vamos ler o versículo 14 ainda. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, o que devemos entender aqui é que existia uma parede de separação entre o povo judeu e o povo não judeu. Eu dou até uma abordagem sobre isso no vídeo anterior, no capítulo anterior da lição. Então, como é que esse amor é mostrado ao longo dos tempos? Vamos logo. O amor de Cristo estava demonstrado ali naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, já no jardim. A prova de que o homem obedeceria a Deus e viveria no seu amor seria não tocar naquela árvore. Então ele desobedeceu. Então, a partir daquele momento, Deus trava uma batalha com Satanás e coloca ali a promessa de que iria enviar o Messias para um único povo, porque ali só existia um único povo. Então, com Babel é que os povos, Deus dividiu os povos conforme o número das tribos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Ele dividiu. Vamos ver logo com Noé. Como foi o amor de Noé com Noé? Deus ia destruir tudo que existia lá. Tudo mesmo. Mas ele olhou e viu que alguém o amava. Alguém o servia. Então o amor daquela pessoa foi para ele e ele retribuiu. Mas quem não o amava e não obedecia, ele destruiu. Então jogou Noé na arca e ali mandou o dilúvio e matou a todos. É assim. Então, para ser amado por Deus e ser filho, tinha que ser obediente. Então Deus ali na Torre de Babel separa as nações e escolhe uma nação, chama Abraão, escolhe uma nação. Então, para o homem ser salvo daquela nação, ele teria que circuncidar-se, teria que guardar o sábado e obedecer às leis, porque a obediência era o que consistia o amor de Deus por alguém. Entendeu? Houve amor lá em Sodoma e Gomorra?
É por isso que ele disse, eu não vou destruir, Abraão já sabia, disse, vai destruir o justo com os injustos? Farias isso? E ele disse, não. Por quê? Porque ele não vai destruir quem o ama, quem o serve, quem o adora. Não, esse é o amor de Deus sendo aplicado para os povos. Então ali ele salvou quem, Sodoma e Gomorra? Abraão ali intercedeu e disse 50 pessoas, se o Senhor encontrar, salvará. Ele disse salvo. 45, salvo. 40, salvo. 30, salvo. 20, eu salvo. Não fica com raiva não. Mais uma vez, 10, o Senhor salva. No entanto, só saíram 4 pessoas. E uma delas virou estátua de sal. Logo após, então, as filhas pegaram o pai para... Bom, você já conhece a história. Então, o amor de Deus, ele amou aqueles que o amava, que o obedecia. E quando não amava e não obedecia, ele destruía. Então, foi assim quando ele tirou, no Egito mesmo ali, quem é que ele amou? Só o povo dele. Os outros, ele endureceu o coração de Faraó para que ele passasse por tudo. Ele foi glorificado. Todo o exército de Faraó desmoralizou todos os deuses de Faraó e mostrou que ele é o Deus verdadeiro. Então pegou dali, matou todo o exército e as pessoas e todo o exército ali no Mar Vermelho e seguiu para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele acabou com Ai, destruiu Ai. Porém, antes de terminar a destruição de Ai, Acã desobedeceu. Então a obediência levou eles ao castigo e perderam a primeira batalha com Ai. Então se regeneraram, mataram Acã, seguiram para a guerra e venceram Ai. Quando chega em Jerusalém, ele mesmo derruba os muros, mata homem, mulher, menino, criança, mulher grávida, animal, pato, gato, papagaio, tudo, extermina tudo. E assim foi feito. Por quê? Porque eles não tinham o amor de Deus. Eles não eram filhos de Deus. Temos a prova disso lá na Páscoa. Deus pega o sangue do cordeiro para salvar quem? Se você respondeu toda a nação de Israel, você está errado. Para salvar os primogênitos. O sangue do cordeiro ali não foi para salvar a todos, nem para tirá-los de lá, de Israel, do Egito, como muitos pensam. Não. O sangue do cordeiro ali foi para livrar os primogênitos da última praga. Então, os primogênitos seriam salvos através do sangue do cordeiro. Quem seriam os primogênitos? Os filhos de Israel, que estariam debaixo. Todas as outras pragas, elas não precisaram de nada para ser livradas. Deus fez a distinção, mas na última praga não. Teve que se matar um cordeiro e colocar o sangue ali nos umbrais da porta, aquela parte da porta completa, para que na entrada o primogênito, a morte viesse e não matasse os primogênitos. Então o sangue do cordeiro livrou os primogênitos que estavam dentro da casa. E ali existiram primogênitos também que não eram filhos de Israel. Porque quando Israel saiu de lá, levou consigo muitos estrangeiros, muitos povos de lá foram com eles. Então tudo indica aí que o sangue do cordeiro livrou os primogênitos, que seria a nação de Israel, e as outras nações também. Então isso tipifica Cristo, que Cristo veio para salvar a nação de Israel, e através do sangue do cordeiro, quem passasse pela porta e estivesse dentro da casa sob a proteção do sangue do cordeiro também seria salvo. A salvação veio para a casa que estivesse com o sangue do cordeiro na porta. Esse sangue foi colocado para humilhar todos os outros deuses, porque a fé deles estava na porta. Hoje em dia você vê a casa de um cristão, tem lá, aqui servimos ao Senhor. Quando você acha um terço lá na casa de uma pessoa, você se identifica logo que aquela pessoa é pertencente da seita católica. Você, quando encontra um carranca, você vê que aquela pessoa é pertencente à seita espírita. E por aí vai. Cada um coloca na porta. Então, Deus humilhou tudo, porque através do sangue teve a proteção. E Faraó era conhecido como Amon-Ra, que seria o filho de Ra.
e a morte não poderia atingi-lo. Por quê? Porque na porta de cada casa ali tem a proteção contra a morte. Era um baguá que eles colocavam e os escravos não podiam entrar por aquela porta não, só por outra porta. Porque eles não podiam receber a proteção da morte. Então Deus entra, humilha tudo lá, mata até o filho de Faraó e mostra que ele é soberano, que manda na morte e que o sangue do Cordeiro é quem vai salvar. Então, para ser filho, tinha que ser circuncidado e tinha que fazer parte da nação de Israel. Se não fizesse parte daquela nação, não seria salvo. Em Êxodo 33 e 19, quando Deus passa por diante de Moisés, ele diz: eu proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ponto final. Era indiscutível isso, era a vontade dele, e o amor dele era derramado apenas para os seus filhos. Ele diz: e faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, se não amasse ele, não guardasse os seus mandamentos, o tal não era digno de misericórdia, teria que morrer mesmo. Por quê? Porque não havia graça. A graça, ela só veio através de Cristo. Então muita gente desmente o versículo de João capítulo 1 e o versículo 17, que ele diz o seguinte: a graça veio através de Cristo. E ponto final. A lei veio através de Moisés, veio por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então não podemos mudar essa verdade. Não podemos dizer o contrário, dizer a graça veio na lei e Cristo depois veio, trouxe a graça novamente. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que a graça veio por Cristo e a lei veio por Moisés. Então não existia a graça ali. O indivíduo era pego em adultério por duas testemunhas, teria que morrer. Qual é a graça que tinha? Que oportunidade ele teria? Acharam um homem apanhando lenha, Números capítulo 15. Então, vamos ver o que Deus vai dizer sobre esse homem que está apanhando lenha no dia de sábado. Deus diz: leva fora do arraial, apedreja e mata. E eles fizeram conforme o Senhor mandou que eles fizessem. Ponto final. Êxodo 22, 18. A feiticeira não deixará de viver, mata. Esse era o amor de Deus nos tempos da lei. Ai de nós, se não fosse Cristo hoje. O que seria de nós se Cristo não tivesse aqui hoje? Então, Deus, ele se sentia triste porque aquele seu filho, único filho, que seria a nação de Israel, não obedecia. Então a ira de Deus se acendia e ele vai me obedecer. Não. O amor dele, no profeta Jeremias, Ezequiel, só: olha, vou enviar vocês para Nabucodonosor. Ele é que vai ser o meu filho agora, porque é ele que vai me obedecer. Arrependam-se. Anos lá pregando, o profeta apanhando, sofrendo, lançado no poço. Não. 70 anos de cativeiro para aprender o que é obediência. É o amor de Deus para com eles, para os obedientes. Então, quando eles obedeciam, Deus os fazia vencer guerras. Quando eles não obedeciam, Deus não os fazia vencer. Daí entra quem? Oséias. Ele pega Oséias. Oséias, casa com a prostituta aí, que eu quero dar um exemplo do que eu estou sentindo em relação a esse povo. E assim fez. José se casou com uma prostituta para dar um exemplo de como Deus se sente, que estava se sentindo ali com a nação de Israel. Mas hoje nós temos quem? Um novo pacto. Ele profetizou esse novo pacto em Jeremias 31, versículo 31 em diante, com a casa de Judá.
Os filhos de Israel, esse pacto foi com eles. Quando Cristo veio só para o povo judeu, só para o filho dele. Quando aquela mulher veio gritando, aquela mulher cananeia veio gritando, pedindo ajuda, que estava com a filha endemoniada, ele nem deu ouvidos, continuou andando. Despede ela, nem para despedir ele quis. Ele disse, não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem esse negócio, não. Então, quando ela se atira ali na frente dele, suplicando, se prostra, Senhor, ele disse, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, existiam dois tipos de pessoas, até na época de Cristo, que seriam os filhos e os cachorrinhos. Nós éramos quem? Nós éramos os cachorrinhos. Essa é a nossa qualificação. Por quê? Porque Cristo veio só para eles e não para nós. Vamos ler João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Israel, rapaz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não eram, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, da linhagem de Israel, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. O que seria isso? A circuncisão, a obediência, mas de Deus. Então, o próprio Deus, que é o Verbo, olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, pelo fato da rejeição deles, nós tivemos em Cristo a oportunidade. Então, no versículo 17, ele diz, porque a lei foi dada por Moisés. Mas a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, é através de Cristo que hoje nós temos o amor de Deus sendo derramado a todas as nações que antes não tínhamos. Então vamos indagar a seguinte pergunta: o que é o amor de Deus? É o tema da lição. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso é o amor de Deus, obediência. Agora não obedeça não, para você ver se você vai ter amor de Deus. Você vai ter a ira. 1 João capítulo 4, versículo 9, nós encontramos a manifestação. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, não viveríamos sem ele. Isso é o amor de Deus para nós. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Então, o amor de Deus ele está inteirado em obediência. 1 João 2:5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, se não guarda a palavra, você não é filho de Deus. Não é. É assim que a Bíblia diz e é assim que a Bíblia afirma em todos os seus aspectos. Cristo é o amor de Deus sendo revelado para nós. Quero fechar essa lição com Romanos 8:39. Porque nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, Cristo é o amor de Deus. Através da obediência, nós teremos o amor de Deus. Isso é apenas um esboço para ser utilizado na lição. A lição você lê e estuda por sua conta própria. Isso aqui são alguns esboços para acentuar a lição.
Não são para... Eu vou aqui comentar e nem ler lição, não. São esboços apenas. Vá ler a lição sua. Deixe de preguiça e vá ler. Então, pare apenas de só estar pesquisando. Eu estou dando aqui uma base para você falar e colocar esses assuntos dentro do que é inserido na lição. Paz do Senhor a todos.